os nossos olhos, respirando profundamente, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração. E assim sintonizando com a nossa casinha bendita, o Centro Espírita Natalício de Jesus, através dos seus mentores, dos nossos mentores. Que eles nos guardem, Pai, e que hoje a nossa conversa seja bem esclarecedora e que nós sejamos fortalecidos a fim de praticá-la acima de tudo. Fortalecendo ao nosso irmão Moscoso, que vai nos trazer a conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tá aí, Luiz, só começar? Pode começar, Luiz? Vamos, Moscoso. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz esteja reinando nos seus corações. Antes de nós fazermos os comentários do Evangelho da Tarde, vamos rogar a Deus e a Jesus que, através dos mensageiros de luz, nos dê a saúde para mantermos a calma e a inteligência e a inspiração para fazermos a nossa exposição da maneira mais simples e inteligível possível. Muito bem. Hoje, o nosso tema é do livro Palavras de Vida Eterna, são mensagens de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Para fazermos essa exposição, nós usamos a seguinte bibliografia: o livro Palavras de Vida Eterna, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Luz Eterna, Dr. Isaías Claro, Orson Pitt Carreira e a Ditinha Calistro. E ouvimos também uma palestra do irmão Adelino Chaves, lá do Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto. Muito bem. A lição da tarde é de número 88, do livro Palavras de Vida Eterna, Vasos de Barro. Mas, antes de nós começarmos os comentários, eu peço licença a todos para ler a lição, a fim de que nós possamos entender melhor. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo 2 Coríntios 4:7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caístes, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estivestes em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça
por luz de Deus e não nossa. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez nessa lição, Emmanuel demonstra sua sabedoria, nos dando um verdadeiro roteiro de vida, um guia de segurança para nos colocar ou manter no caminho do bem, no roteiro da elevação espiritual moral. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa os termos usados nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 7. Paulo usa vasos de barro. Vasos de barro somos nós. Porque, como nós sabemos, os vasos de barro são frágeis. Ele não permite uma segurança para guardar um tesouro, né? Protegendo de roubo, de tudo. Assim somos nós, vasos de barro, porque somos frágeis também, devido à nossa imperfeição, os nossos erros, as nossas falhas, nosso estágio atual evolutivo, né? E esquecemos, tropeçamos e não guardamos, não aplicamos esse tesouro que carregamos. Mas qual é esse tesouro que Paulo cita? O tesouro é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que nos ajuda a entender o Evangelho e colocá-lo em prática. E Paulo ainda usa também uma expressão, que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Isso significa que a perfeição pertence somente a Deus. Vejamos então agora, meus irmãos, minhas irmãs, as considerações de Emmanuel sobre essa passagem de Paulo. E ele começa a nos aconselhando o seguinte: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Daí, nós lembramos do lema da nossa casa espírita, segundo Emmanuel, que é: servir é a honra que nos compete. Portanto, fazer uma exposição divulgando os ensinamentos do Evangelho é uma oportunidade de prestação de serviços à mensagem cristã. Trazendo isso para o mundo atual em que vivemos, devemos prestar esse serviço com qualidade. Daí, existem dois aspectos interessantes a serem considerados. O primeiro é o seguinte: a pessoa possui um certo conhecimento da doutrina e do Evangelho e se furta de divulgá-lo, alegando que ainda não está preparada para essa prestação de serviço à causa cristã. Alega timidez. Muitas pessoas alegam timidez. E nós vimos ontem nos comentários da Esther que timidez não é ser humilde. Timidez é falta de coragem. Todavia, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15, o seguinte: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Isso significa que não devemos perder a oportunidade de divulgar os conhecimentos que adquirimos sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Não devemos ter a preocupação em sermos grande expositor, né, Jô?
grande orador, mas sermos fiéis às obras da codificação e do Evangelho. Nessa parábola, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Jesus, vejam bem, Jesus não fala em ser um holofote, um farol, mas ser uma candeia, que é aquele simples instrumento utilizado para iluminar, tendo como alimento o óleo, né? Já que ele conhecia e conhece as nossas limitações. E vejam bem, a proposta para o cristão da atualidade é ser simples. Ninguém chega a ser um farol sem ser primeiro uma candeia. Por isso, nós devemos começar, exercitar, a divulgar o Evangelho de Jesus sem medo de ser o bom, de estar sendo o melhor, mas simplesmente divulgar do jeito que nós sabemos, do jeito que podemos. Mas nós não podemos esquecer do grande exemplo de candeia de luz que viveu na nossa atualidade, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que psicografou 412 livros para divulgar a doutrina espírita. E ele nos deixou uma frase importante de recomendação que se aplica bem ao ato de divulgação, que é: os centros espíritas devem divulgar o Evangelho da forma mais simples possível. Fazer com Jesus é sempre fazer o melhor. Todavia, meus irmãos, existe ainda um outro fator muito importante a ser considerado no ato da divulgação. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a perfeição só a Deus pertence e não é de nós, ele nos aconselha a não nos sentirmos autossuficientes, como se não precisássemos mais nada, não precisássemos saber mais nada, fazer mais nada, simplesmente divulgar o pouco que conhecemos da doutrina e do Evangelho. Não é bem assim. O divulgador precisa ler, precisa estudar bastante as obras da codificação e do Evangelho de Jesus. Mas o mais importante é o seguinte: ele precisa, primeiramente, assimilar esses ensinamentos de Jesus, aplicar em si próprio, praticar esses ensinamentos, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Porque o mais importante do que dizer é fazer. Devemos ter o cuidado, entretanto, e a sensibilidade em divulgar uma luz sem ofuscar, agir como uma simples candeia de luz. E Emmanuel continua na sua lição com seus conselhos, nos dizendo: caiu, levanta e, com o próprio esforço, procure o melhor para não cair mais. Ele ainda diz: errou. Faça uma autoanálise. Veja onde você falhou. Corrija e siga em frente, mas sem culpa nenhuma. Se você está doente, resignação. Não reclame. Encontre forças para ter coragem, superar as dificuldades. Servir de exemplo e alento para os que te rodeiam e que talvez estejam passando pelas mesmas ou outras maiores dificuldades. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós sabemos que nós temos belos exemplos de fé e superação no nosso centro espírita. Emmanuel complementa essa lição nos seus conselhos, dizendo: se caluniado,
menosprezado ou perseguido, insultado, e às voltas com todas as fraquezas humanas e vicissitudes, nós devemos seguir com fé, confiantes na providência divina, com ânimo, com coragem, procurando melhorar dia a dia, para termos a honra de, mesmo sendo vasos de barro, transportar com segurança o tesouro que é a doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Essa era a nossa mensagem da tarde. Fiquem na paz e na alegria que vem de Jesus. Obrigado pela paciência, pelo carinho em me ouvir. Graças a Deus. Gratidão, Moscoso. Quem que vai fazer a prece de encerramento, Carmen? Pode fazer, Luiz. Vamos pedir para outra pessoa fazer para esse encerramento? Eu já fiz a do comecinho, do início. Assim a gente pode ver todo mundo. Pode fazer o Luiz, Carmen. Tudo bem? Beleza. Então tá ok. Então vamos unir os nossos corações nesta tarde, agradecendo aí ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso Mestre querido, aos benfeitores e amigos queridos da espiritualidade maior, aos queridos amigos do Natalício de Jesus, irmãos e irmãs, ideal, a equipe espiritual da nossa casa que nos envolve sempre, que nos auxilia, que possamos manter a nossa tranquilidade em nossos lares, com segurança, dentro dos preceitos morais de Jesus, não esquecendo de orar e vigiar em todos os instantes da nossa vida. Senhor querido, agradecemos por esta tarde, pelo comentário do nosso irmão, né, da explanação, da mensagem de Emmanuel, que sempre traz para nós alento aos nossos corações. Possamos vibrar por todos os irmãos necessitados do caminho. Aqueles que estão hospitalizados por conta da Covid-19, aqueles outros tantos, Senhor, que muitas vezes perambulam pelas ruas, ou acamados em seus próprios lares. Senhor querido, que todos esses nossos irmãos sejam envolvidos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Rogamos pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos responsáveis por conduzir o nosso país, conduzir o nosso estado, o nosso município, que eles sejam envolvidos, Senhor, num clima de paz, que tenham sabedoria, Senhor, que pensa no bem coletivo de todos nós. E assim, na gratidão de sempre, Senhor, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor querido, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigado mais uma vez, Senhor, que possamos permanecer em nossos lares com a segurança, confiantes, para que possamos vencer essa pandemia, Senhor, com muito amor, com tranquilidade, com tolerância, e aproveitando esse aprendizado quando ficamos isolados fisicamente, mas como espíritos imortais que somos, Senhor, temos a certeza que estamos espiritualmente nos abraçando. Que assim seja. Tudo bem, meus irmãos? Agora que deu tremedeira.